Sabe aqueles últimos quilinhos que parecem ter vida própria e simplesmente se recusam a ir embora? Pois é, a gente sempre acha que a briga é com a balança, com a dieta, com a academia, mas e se o problema for muito, muito mais fundo? Essa foi exatamente a provocação que o entrevistador Ricardo Ventura levou para o Guto Galamba, que é especialista em emagrecimento. Uma daquelas questões que, nossa, muita gente se identifica na hora, né? E a resposta do Galamba foi surpreendente. Ele não falou de treino pesado, de cortar carboidrato, nada disso. A primeira solução que ele deu foi algo bem mais simples e que desafia totalmente o que a gente costuma ouvir por aí. O primeiro conselho dele é quase contraintuitivo. Não envolve nenhum aparelho de ginástica, nenhuma dieta maluca. Começa com uma coisa que todo mundo tem em casa, na torneira. Água. Sim, só isso. E o raciocínio por trás disso é genial na sua simplicidade. A água é o melhor diurético que existe. Segundo Galamba, quando o corpo sente falta de água, o que ele faz? Ele retém o pouco que tem, por uma questão de sobrevivência. É instintivo. Então, ao beber a quantidade certa de água, o corpo entende que pode liberar esse excesso. Só nisso dá para eliminar até 5% do sobrepeso, que é pura retenção de líquido. E é aqui que a conversa muda de patamar. Porque, ok, se a parte física é tão direta assim, tão matemática, por que é tão difícil? Onde é que está o verdadeiro obstáculo? Bom, ele não está no corpo, ele está na nossa mente. O Galamba tem uma teoria de que a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, principalmente aqui no Brasil. E para lidar com isso, a gente desenvolve mecanismos de defesa, sabe? Maneiras de fugir do desconforto de olhar para dentro. Ele dá um nome para esses mecanismos, fugas. Pensa nelas como comportamentos que a gente usa para se anestesiar, para silenciar aquela vozinha interna que fica apontando que a gente precisa mudar, sabe? E quais são as principais fugas? Ele lista 5. Comida, álcool, sexo, celular e televisão. Em vez de encarar um problema de frente, a gente busca um alívio rápido, uma dopamina fácil em uma dessas coisas. O problema é que isso só adia a questão, né? Não resolve nada. Tá, mas como é que a gente se justifica por estar se sabotando? É aí que entra um conceito da psicologia chamado dissonância cognitiva. De forma bem simples, é o nosso cérebro criando desculpas perfeitas. O lado emocional toma conta do racional para convencer a gente de que a culpa do fracasso não é nossa. E esse exemplo que o Guto usa é simplesmente perfeito para ilustrar isso. A responsabilidade é sempre jogada para fora. A culpa nunca é da própria pessoa, é sempre de um fator externo. E isso, claro, mantém qualquer um preso no mesmo lugar. A boa notícia é que existe uma ferramenta mental muito poderosa para quebrar esse ciclo. Um exercício simples para organizar a forma como a gente enxerga a nossa própria vida. Pensa assim, tem 2 jeitos de visualizar a vida. Algumas pessoas veem como se fossem momentos separados, desconectados. O presente está aqui, mas o passado já foi e o futuro ainda não chegou. Outras conseguem ver a vida como uma linha do tempo contínua, onde passado, presente e futuro estão todos ali, visíveis ao mesmo tempo. E qual é a armadilha da visão desconectada? É que se a gente não consegue enxergar o passado com clareza, não aprende com os erros. E se não consegue visualizar o futuro, não tem para onde ir. A pessoa fica presa num eterno presente, repetindo os mesmos padrões de sempre. Agora, quando a pessoa consegue enxergar a vida como essa linha contínua, aí o jogo vira. O passado vira um livro de lições e o futuro se torna um destino claro, um alvo. Isso permite planejar, dar um senso de direção, de propósito. Ok, ter a visão é uma coisa. É o primeiro passo e é fundamental. Mas agir de forma consistente para chegar lá é outra história completamente diferente. Como garantir que a mudança vai acontecer de verdade? É exatamente aqui que a teoria encontra a prática, onde a conversa sai do campo das ideias e vai para uma ferramenta de comprometimento, digamos, extrema. Para entender essa ferramenta, a gente precisa aceitar uma premissa do Galamba, a de que, no fundo, só existem 2 grandes forças que nos movem de verdade para uma mudança profunda: a busca pela ambição por algo que se deseja muito ou a fuga do medo. E aqui vem a grande sacada. Se a ambição, aquele objetivo lá na frente, não está sendo forte o bastante para motivar a ação no dia a dia, então é preciso criar um medo concreto, imediato e, de preferência, doloroso. E essa foi a aposta que ele propôs ao Ricardo Ventura. Uma consequência financeira tão pesada, tão real, que simplesmente faltar ao treino se torna uma opção irracional. O poder está todo nesse número: R$ 1.000.
reais. Não é uma punição abstrata, não é, vou me sentir mal. Não, é uma perda concreta, imediata, que dói no bolso. Isso cria um nível de responsabilidade que é impossível de ignorar. Então, no final das contas, a escolha fica muito clara. De um lado, o caminho de sempre, o ciclo de desculpas, de justificativas, que leva à estagnação. Do outro, um sistema de alto risco, uma aposta, onde o único caminho lógico é a ação e, consequentemente, o progresso. E tudo isso deixa no ar uma pergunta bem poderosa para a gente refletir. Qual seria a aposta, a consequência tão real e tão imediata que tornaria o fracasso, para qualquer objetivo que seja, não só difícil, mas praticamente impossível?